Lloyd chegou bem na hora em que estava sendo elogiado e se sentiu orgulhoso. No entanto, a conversa rapidamente mudou de tom. Eles começaram a falar que era difícil confiar no protagonista porque ele era apenas um bêbado vagabundo, burro, e um lixo humano sem salvação. Todo o orgulho que Lloyd estava sentindo desapareceu. Julian perguntou se alguém pode realmente mudar assim de repente, e Javier disse que é impossível, convencendo-se de que o protagonista estava se disfarçando do mestre Lloyd. Uma vez, quando o protagonista estava dormindo, Javier verificou com magia para ver se havia outra alma no corpo dele, mas não encontrou nada. Javier disse que era apenas especulação exagerada e pediu a Julian para esquecer isso. Atrás da porta, Lloyd se perguntou se Javier conseguia sentir sua presença. Julian mencionou que ouviu que o protagonista estava pagando a dívida da família, então decidiu dar algum crédito a ele. O protagonista finalmente entrou no quarto e disse a Julian que estava na hora de treinar seu corpo. Voltamos então para a rotina e vemos Lloyd fabricando cabos de suspensão de pontes modernas. Ele contou com a ajuda dos seus bichinhos, e é claro, com a ajuda de Julian também. Lloyd explicou que essa tarefa era o ponto inicial de todo o projeto. Se a construção dos cabos estivesse errada, todo o resto ficaria uma bagunça, e as dívidas da propriedade fronteira dependiam disso. Ele confiou essa tarefa a Julian porque era um trabalho importante que deveria ser confiado a alguém inteligente e responsável. De volta ao palácio, Lloyd refletiu que a ponte suspensa era uma ótima ideia com o conhecimento técnico da sua área. Mesmo que ele fizesse tudo ao seu alcance, ainda seria impossível fazer tudo sozinho, o que significava que ele precisava pegar emprestado o poder de uma tecnologia diferente. Então, vemos o mestre artesão anão. Ele disse que não queria ouvir Lloyd e mandou ele vazar. O protagonista comentou que o anão era cabeça dura, exatamente como descrito no romance, e por isso preparou uma armadilha. Ele mostrou os projetos para a nova ponte, fechou o papel e, quando estava prestes a ir embora, o anão mandou ele esperar. O anão disse que se Lloyd não conseguisse a rigidez exata da estrutura, a ponte desabaria e todos nela morreriam. Lloyd respondeu que sabia disso e seria o culpado por várias mortes, então gritou, se ao menos o grande anão tivesse me ajudado. O anão ficou irritado e perguntou se isso era uma ameaça. Lloyd disse que não, era apenas um apelo à consciência de um mestre. O anão suspirou, pediu os papéis para ver melhor o projeto e disse que era o único no reino que poderia fazer isso. Lloyd respondeu que era por isso que estava pedindo ajuda. O anão aceitou o trabalho. Voltamos para Julian trabalhando, com os bichinhos ajudando, e a oficina real já havia começado a trabalhar nas treliças da ponte. Lloyd e Javier começaram a trabalhar nas torres de suspensão. Alguém chegou, um velhote que perguntou como Lloyd ousava defraudar Sua Alteza e roubar o tesouro real. Lloyd não estava nem um pouco feliz. A cena corta para os mesmos velhotes pedindo à rainha para fazer um julgamento. Eles disseram que já existia uma ponte parada há 30 anos, e que Lloyd estava apenas criando trabalho desnecessário para roubar os fundos reais. Mas como a rainha não era uma tirana, decidiu ouvir as duas partes e mandou os velhotes começarem a falar. Esse era o líder da guilda de construtores da cidade. Ele disse que Lloyd não podia chegar de repente e dizer que a ponte construída há 30 anos iria cair, pois isso era um insulto para a guilda dos construtores. A rainha mandou Lloyd dar sua opinião. Ele apenas perguntou ao líder da guilda quanto lhes pagaram. Eles ficaram em choque, e o protagonista pensou consigo mesmo que a reação deles dizia tudo. Quem é correto sabe que quando um político e um homem de negócios se encontram, ou o político pega o dinheiro do homem de negócios, ou o homem de negócios suborna o político para pedir favores. E nesse momento, era o segundo caso. Mas a rainha chama o Lloyd imprudente e lhe diz que pensou que ele fosse um homem inteligente, mas o prota cometeu um grande erro ao acusar sem provas um oficial real, e manda preparar em julgamento. O Lloyd é amarrado, e quando está prestes a ser executado, a rainha diz que o Lloyd insultou um vassalo real e até a rainha com suas mentiras. Então ela deve restaurar a sua honra, e ao lado do Lloyd, o Javier se prepara para pegar a sua espada, e a rainha pergunta quais são as últimas palavras do prota. Ele diz para ela exterminar toda a linhagem sanguínea dos culpados, e a rainha fala que vai provar a inocência dos seus vassalos e manda lançarem um feitiço de confissão neles, e como resultado, eles são punidos.
O Lloyd diz que as famílias deles não fizeram nada de errado, então solicitou para a rainha lhes punir apenas até aqui. Os magos estão ajudando na construção da ponte, porque a rainha mandou todos os trabalhadores ajudarem na construção dela, já que aqueles dois velhotes atrasaram a construção, e isso fez com que a construção terminasse muito mais rápido. E a rainha diz que a ponte terá o nome do Lloyd e do Javier, e vai conceder o título de mestre construtor ao Lloyd, e ele pensa que uma vez que o dinheiro da construção começar a chegar, provavelmente vai zerar a dívida da propriedade. No entanto, ainda tem um obstáculo gigante, a rainha. Ela vai tentar usar o Prota a todo custo, mas ele se recusa, pois seu sonho é ser um rico vagabundo que passa 6 dias comendo e dormindo. Ela diz que tem um pedido para o Lloyd e fala para eles voltarem para o Palácio Real. O Lloyd pensa que deve escapar das mãos da rainha enquanto resolve o problema da academia do Julian. Será como matar 2 coelhos com uma cajadada só. No palácio, a rainha diz que concede um título nobre e uma propriedade adequada ao Prota. Ele agradece, mas diz que gostaria de pedir algo maior. Os nobres ficam todos putos com isso, e o Lloyd pede para a rainha retirar a oferta do título e da propriedade, mas em troca ele quer que ela realize uma limpeza na Academia Real, porque a academia está cheia de corrupção, desigualdade e comportamento desprezível, e os educadores da academia estão cientes disso, mas se fazem de cegos, pois estão mais interessados em encher os seus bolsos de dinheiro. Nesse momento, os nobres ficam todos suando frio, e o Prota diz para o Javier entregar a prova que mostra que quase todos os nobres e educadores são corruptos. Os nobres tentam falar que tudo é mentira, mas a rainha manda usarem um feitiço de confissão neles, e como resultado, humilhação pública. A rainha foi pessoalmente prender todas as pessoas mencionadas na lista que Lloyd entregou. Ele assistia tudo de longe com uma expressão maquiavélica. Javier comentou que Lloyd parecia satisfeito com a limpeza da academia, e o protagonista respondeu que a rainha havia se esquecido completamente da existência dele. Agora, ele só precisava voltar para o campo e aproveitar os frutos do seu trabalho. O cavaleiro da rainha apareceu atrás dele e disse que a rainha permitiu que Lloyd fosse embora quando quisesse, mas que não deveria esquecer de participar do banquete na noite seguinte. Ele também elogiou o plano de Lloyd de se esquivar com o assunto da academia e mencionou que a rainha respeitava o desejo de Lloyd de viver uma vida tranquila e preguiçosa. Enquanto o cavaleiro se afastava, Lloyd perguntou a Javier se ele não havia sentido a presença do cavaleiro. Javier respondeu que não, pois aquele era Calais, o mestre espadachim do reino. Mais tarde, a festa já estava rolando, com pessoas dançando e comendo. A rainha chamou Lloyd para se aproximar mais e mais. Ela disse que, se Lloyd mudasse de ideia, poderia voltar, pois tudo estava preparado para ele, e que o banquete era em sua homenagem. Lloyd sorriu, pois isso significava que ele poderia relaxar e aproveitar a vida. Ele começou a comer ansiosamente, pensando na enorme comissão que receberia pela construção, mas lembrou-se de que, em 3 anos, a rainha se tornaria má. Alguém mencionou que o banquete continuaria até o nascer do sol, e Lloyd se recordou que essa frase era o sinal para envenenar a rainha. Foi nesse momento que ela perdeu um dos braços. Lloyd se perguntou por que essa frase estava vindo do Sr. Calais. Então, vemos a rainha descansando em seu quarto quando, de repente, começa a sentir uma dor de cabeça. Ela se lembrou do país inimigo governado por Samark, que estava reunindo um exército nas terras ocidentais. Segundo os espiões, não era apenas um exército militar, e a rainha se perguntou se eles planejavam uma invasão. Ela sentiu mais uma grande dor de cabeça seguida de falta de ar e logo percebeu que era veneno. Tentou se levantar para pedir ajuda, mas começou a perder a visão. Alguém entrou na sala, era o Sr. Calais. A rainha ficou aliviada, mas Calais disse que iria ajudá-la a descansar em paz. Lloyd estava agoniado e mandou Javier segui-lo. Eles foram até o quarto da rainha, e Javier perguntou o que deveria fazer. Lloyd disse para ele deixar o mestre espadachim bem ocupado. Javier pegou um candelabro e disse a Lloyd que tinha apenas 3 minutos. Quando viraram a esquina, viram vários corpos estirados, todos rasgados e com sangue por todo o lado. Voltamos ao quarto da rainha, onde ela continuava lutando contra Calais. Ele a elogiou por bloquear 3 golpes de sua espada, mesmo depois de tomar uma dose de veneno mortal.
Ela levou um chute na barriga e, quando estava prestes a ser decapitada, Javier apareceu e bloqueou o ataque de Kalei com o candelabro, usando mana para fortalecê-lo. A troca de golpes começou. Enquanto isso, Lloyd tentou salvar a rainha. Ele tentou absorver a mana dela, mas absorveu apenas a mana envenenada. Javier tentava ganhar tempo, dando trabalho para o mestre espadachim, mas ainda lhe faltava experiência. Ele levou um soco na barriga seguido de um corte no peito. Kalei avançou sobre Javier, que não se intimidou e também partiu para cima dele, desviando da espada do mestre espadachim. O hamster joga a espada do Javier para ele, que sem perder tempo, ativa sua mana Blast e joga o Kalei para longe. Ele fica pasmo com as habilidades do Javier e esquiva mais de um ataque, só que o Javier não vai deixar barato e joga mais uma onda de ataques que faz o Kalei pensar que o Javier é um monstro. Enquanto isso, o Lloyd está tentando tirar o veneno da rainha. Ela se pergunta onde ele aprendeu essa habilidade e pensa consigo mesmo que o Lloyd está se sacrificando para lhe salvar. Vemos o Kalei sendo encurralado pelo Javier. Todo mundo acaba vendo a explosão. Kalei sai da fumaça e diz aos soldados que o Javier conspirou contra a rainha e manda eles atacarem ele, mas com apenas um golpe, o Javier faz voar 3 guardas de elite. O Kalei diz que se o Javier se tornasse um mestre de espada, ele seria capaz de destruir uma nação sozinho, mas isso nunca vai acontecer, porque o Kalei vai acabar com ele aqui e agora. O Javier fica pasmo ao ver a aura da espada do Kalei e percebe que ele vai usar a sua técnica secreta e o Javier é atingido diretamente pelo ataque. Ele fica caído no chão e o Kalei se aproxima para dar o final. Vemos que o Lloyd terminou de absorver o veneno e começa a vomitar coisas pretas. A rainha manda ele reunir toda a mana dele no seu braço e o Lloyd diz para si que ela vai querer cortar o seu braço, mas ele não aceita perder um braço, porque iria ficar difícil cavar e aponta a faca para cima e joga uma mana blast que leva todo o veneno. O Kalei escuta o barulho da explosão. Nesse momento o Javier se levanta e diz para si que fez um juramento, irá manter esse juramento e vemos um flashback de uma noite. O Javier diz ao Prota que deveria ser o seu guarda, mas abandonou a sua função e correu até o Giga Titã, pois ficou desapontado quando Lois não quis se juntar a ele. Então, por negligenciar a sua função, ele diz que não merece ser um cavaleiro. O Lloyd diz para ele não se preocupar com isso, porque vai descontar do salário dele por 6 meses. O Javier diz que jura que nunca mais vai abandonar os seus deveres como cavaleiro e vemos a silhueta dos dois, o Javier sendo empalado pela espada do Kalei, que joga chamas no corpo do Javier, mas o Kalei fica surpreso, porque o Javier segura sua mão e o Kalei sente que a mana da aura da sua espada está queimando seu corpo todo e se afasta, e o Javier cai. O Kalei diz que não sente nenhuma respiração humana vindo do corpo do Javier e quando se vira para ir embora, o Javier diz que agora entende a mana de um mestre de espada e cria uma aura de espada e com movimentos divinos que vão até os céus, ele joga o ataque no Kalei, que perde um braço. Os guardas chegam, mas o reveres para eles não se aproximarem ou vão enfrentar um mestre de espada. Então vemos que o Lloyd está desmaiado, a rainha tenta lhe acordar e ele abre os olhos e o sistema diz que o Prota sobreviveu a um veneno mortal e agora ele é imune a qualquer tipo de veneno. Ele pode absorver a mana do ambiente quando a sua estiver esgotada. Ele coloca uma cara tão macabra que a rainha não consegue se conter e lhe dá um soco na cabeça. Ela percebe o que fez e muda de assunto, perguntando se o Lloyd consegue se levantar. O Prota diz que não e começa a absorver a mana do ambiente para ganhar forças. Até a mana da rainha é absorvida e todos os objetos perdem a sua cor. A rainha decide deixar o Lloyd absorver a sua mana por salvar a sua vida e quando ele termina, tudo perdeu a sua cor. O Lloyd se sente mais leve e totalmente revigorado, mas a rainha parece um defunto vivo. O Prota se pergunta se foi ele que fez isso. A rainha diz que vai perguntar os detalhes mais tarde, mas agora eles precisam prender o Kalei. O Lloyd terá que carregar a rainha porque perdeu muita mana no caminho. A rainha pensa que o Javier já deve ter ido dessa para melhor, então ela precisa recuperar pelo menos 1/3 do seu poder para enfrentar o Kalei. Mas quando eles viram a esquina, o Javier está em pé segurando uma espada feita de aura de mana e o Kalei está gemendo de dor. A rainha manda os guardas baixarem as suas armas e diz que o Lloyd e o Javier salvaram a sua vida.
O Lloyd pensa consigo mesmo que só salvou a rainha porque ela é a sua fonte de renda. O Javier diz ao Lloyd que se tornou mestre de espada, pois essa é a única maneira de cumprir o seu dever de proteger o Prota. O sistema diz que, por causa das conquistas de hoje, o Lloyd ganhou um sistema de elogios, o que quer dizer que a cada conquista do Prota, ele ganhará um título, e cada título vem com a sua própria habilidade. Sem falar que à meia-noite de cada lua cheia, o Lloyd receberá uma certa quantidade de elogios e mostra uma lista de títulos que o Prota já tem. Ele analisa os títulos e abre um deles chamado Lagosta de Cremo. O sistema mostra a região do título, período do título ativo e os pontos de elogios do título. Os poderes de um título podem ser ativados por 24 horas na região que o elogio foi dado e vemos os poderes do título quando Lloyd lutar com um oponente 10 vezes mais forte, a postura de ferro é invocada, o que quer dizer que o dano que o Lloyd causar será dobrado e o dano que ele receber será reduzido pela metade. O Prota fica pasmo porque essa é uma habilidade bem útil e o sistema ainda lhe diz que ele pode usar os pontos de elogios que coletou para desafiar as leis da física e obter o poder absoluto para invocar o Soiler final. O Lloyd diz ao Julian que está exausto por causa do que aconteceu ontem e que os magos estão usando magia de confissão no Sr. Calley e nas pessoas que ele estava trocando mensagem codificada. Mas a magia não funciona porque eles têm algum tipo de proteção e graças ao incidente de ontem, o Lloyd não pode sair da capital até a investigação terminar. No palácio, vemos que o Javier está de frente para a rainha. Ela lhe diz que o cargo de capitão dos guardas reais está vago, por isso a rainha lhe ordena assumir esta posição, mas o Javier diz que é um cavaleiro do Barão Arcos Fronteira, por isso não pode assumir esse cargo. Mas a rainha diz que não está pedindo, está ordenando, e desobedecer às suas ordens é equivalente à traição. O Javier tem uma ideia absurda, ele diz que gostaria de enviar uma carta de despedida ao seu barão, e a rainha percebe o que ele quis dizer e diz que maneira elegante de dizer que prefere morrer do que lhe servir, e lhe manda ir embora, pois vai respeitar os seus desejos. No corredor, o Javier esbarra com Julian, que pergunta o que a rainha disse, e com um sorriso no rosto, ele diz que nunca vai lhes abandonar. Vemos a rainha no seu trono. Ela diz para si que parece não ter sorte com a propriedade fronteira e cai à noite. O Lloyd está mexendo no sistema, está vendo as habilidades e títulos que ganhou, quando olha para o céu e repara que a lua está cheia e brilhante, o que significa que ele vai ganhar alguns pontos de elogios, e ele pode usar esses pontos para ativar a habilidade Soiler final. E ele ativa e tudo fica escuro. De repente, ele vê as casas queimando e percebe que essa é a propriedade fronteira, e quando olha, vê corpos estirados no chão. Ele vê o Javier e o seu eu do futuro que está chorando porque o barão e a baronesa foram dessa para melhor. O Lloyd fica puto e pergunta pro sistema que tipo de final é esse. Quando ele olha para trás, ele vê vários gafanhotos. O Javier avança furioso contra os gafanhotos. Eles usam ataques combinados e até que dispersam um pouco os inimigos, mas a força dos gafanhotos está no seu número e matam todos eles. O Lloyd acorda e se pergunta o que acabou de ver e vai correndo até a rainha. O Prota diz que deve mobilizar as tropas e se preparar para uma calamidade sem precedentes, porque a nação inimiga está tentando montar um efeito dominó de monstros, a expulsão deles da selva do leste para o país da rainha. O Lloyd pensa consigo mesmo que, segundo o livro, isso aconteceria 3 anos e meio depois. A rainha pergunta como o Prota sabe disso, porque para ela o Lloyd parece muito mais suspeito do que a nação inimiga, mas o Lloyd diz que tem um pacto de sangue com os orcs e eles enviaram um pombo-correio para lhe avisar, e sobre a tentativa de assassinato do Sr. Calley. O Prota viu seus olhares suspeitos com o chefe de equipe, seguiu eles e acabou testemunhando tudo, e o Javier lhe ensinou algumas magias, por isso ele sabe absorver mana. A rainha pensa que tudo isso faz sentido, mas por algum motivo o Lloyd parece estar inventando tudo na hora. E o sistema ativa o efeito magentano, que quer dizer que não importa o quanto acusarem o Lloyd, a rainha não lhe condenará. Ela diz que vai conceder 500 cavaleiros, 50 magos, e como o Prota tem conhecimento sobre o movimento do inimigo, ele ficará no comando. O Lloyd agradece, mas a rainha pergunta se ele acha que ela vai acreditar nas suas especulações sem base e sem nenhum preço, e ele diz que se for capaz de parar os ataques dos monstros, vai colocar todos os créditos na rainha. Vemos o Lloyd indo para sua propriedade. No caminho, o Prota coloca mais uma das suas caras.
Acho que ele tem um arsenal de caras para usar em cada situação, não é possível. Ele diz ao Javier que devem chegar à propriedade fronteira em 5 dias e pensa consigo mesmo que o Javier pode dominar um exército de uma pequena nação facilmente, mas o inimigo agora não é humano, são monstros que não têm moral, não temem a morte e querem apenas saciar a sua fome. Resumindo, é um monte de gafanhotos gigantes mortos de fome. O Lloyd chama o hamster, manda ele ir, e diz que vão se encontrar na hora que combinaram, pois ele tem um plano para salvar a sua propriedade geradora de dinheiro. Eles continuam mesmo após uma longa noite cavalgando, mas param porque chegaram no destino, mas parece que chegaram um pouco tarde, porque os gafanhotos já entraram na propriedade. O Lloyd manda todos entrarem em suas casas e trazerem uma tampa de pote, e os gafanhotos entram na casa do barão, e parece que a empregada vai ser comida. E quando está prestes a virar almoço, a mãe do Lloyd mete uma cadeirada no inseto, mas vão precisar de mais cadeiras, porque ainda tem muitos gafanhotos, ou elas podem fugir para um lugar seguro, mas quando a baronesa olha pela janela, ela percebe que não existe lugar seguro. O barão chega e diz para irem para fora para se juntarem ao Sr. Bayer e aos soldados, mas vemos que fora é pior que dentro. Vemos o Sr. Bayer. Ele grita para os soldados montarem uma proteção na residência do barão. Só que os soldados também precisam de ajuda. Ele olha para a casa do barão e se lembra que o barão disse que se a propriedade estiver em perigo, o Bayer deve salvar primeiro o povo, e como um bom cavaleiro que é, ele opta por salvar o povo, e os orques também vão ajudar, mas a força dos gafanhotos está no seu número. Os orques começam a ser comidos, o cavaleiro Bayer perde as suas forças, e até uma jovem com bebê está prestes a virar comida, e parece tudo perdido, até que o bicho ouve um som, todos eles ouvem esse som e começam a segui-lo. É o Lloyd e o Javier batendo uma tampa com um pedaço de pau. Os bichos gostam desse barulho e seguem o Lloyd. Eles planejam dar uma volta no perímetro da propriedade com os bichos. O Prota diz que vão passar na propriedade do Visconde e o Javier pensa que o Lloyd está tentando ajudar um vizinho. O sistema até diz que a impressão do Javier sobre o Prota aumentou. Isso é bem suspeito, o Lloyd pensando em ajudar o outro. Vemos a propriedade do Visconde e ele não entende nada do que está acontecendo quando o Lloyd e o Javier chegam. O Visconde olha para o Prota, que diz para ele nem pensar em se atrasar com a conta de água. Todos os bichos seguem o Lloyd. O Javier pergunta se o plano do Prota era levá-los através de edifícios e concentrar o enxame ainda mais, mas o Lloyd diz que só queria ser um idiota mesmo e continua a gritar. O mestre espadachim diz para o Prota parar de gritar, mas ele fala que gritar vai fazer as pessoas saberem quem está lhe salvando. Eles continuam em frente, mas se deparam com outro enxame bem na frente deles. O Javier passa na frente e abre caminho e quando faltava só mais um pouco, os cavalos já não aguentam mais. Então o Lloyd salta nas costas do Javier e diz, "Você é meu garanhão, agora corre, lá", ele 1.000.000 de vezes. Sem muita escolha, Javier salta do cavalo e se põe a correr. Quando estão prestes a serem alcançados, os bichinhos se preparam e a cobra gigante joga fogo nos monstros. E não acabou não, o Hippo joga água neles. E para finalizar o Lloyd e o Javier jogam uma Mana Blast neles. Começa a chover gafanhotos assados do céu. O Javier diz que conseguiram cuidar da maioria, contudo ainda faltam muitos, mas o Lloyd diz que a equipe de limpeza já está chegando. Vemos o hamster vindo com 300 orcs, 500 soldados da cavalaria real e 50 magos. O Lloyd diz que tem outras coisas para se preocupar, porque esse efeito de dominó de monstros nunca termina numa única onda. A limpeza começa, os cavaleiros do reino fazem a sua parte e os orques também, porque depois disso vem a festa. Eles precisam consumir alta proteína e nada melhor do que um gafanhoto assado. A empregada do barão chega e entrega uma flor no orque e agradece por lhe salvar mais cedo. Ela sai correndo e ele fica todo coradinho. Os pais do Lloyd abraçam ele e perguntam se ele está bem. Além disso, por que o Lloyd gosta tanto de salvar as pessoas? Mas mal sabem eles que o Prota só fez isso pelo seu próprio benefício. Cai a noite e alguém chega, é o comandante da cavalaria real, que pergunta por que o Lloyd lhe chamou. O Prota agradece por ele ter vindo e pelo seu papel crucial na exterminação dos gafanhotos.
O comandante disse que qualquer um podia ver que eles estavam apenas responsáveis pela limpeza e ele não ficou feliz por um mero engenheiro lhes comandar. Mas a hora e o local em que eles chegaram, foi tudo de acordo com os cálculos do Lloyd, então não foi mera coincidência o Lloyd ter salvo a rainha. Mas ainda assim o orgulho do cavaleiro está manchado, porque o prota mandou os magos de volta e disse para o comandante ficar, pois lutar e morrer ao lado da rainha é a sua maior honra, então não gosta do Lloyd. Por sua vez, o prota diz para si que esse comandante é especial, pois no romance ele foi ordenado a fazer uma cruel purgação pela rainha, quando se tornou má, e lutou contra o Javier, que estava tentando proteger o povo. E no final perdeu, mas nos seus últimos momentos ele pediu para o Javier parar a rainha. O Lloyd diz para si que o melhor jeito de fazer este cara obedecer é chamar ele para um duelo. E se o prota vencer, o comandante e a cavalaria real vão se tornar funcionários da propriedade fronteira, mas se o comandante ganhar, ele pode voltar agora mesmo para a rainha. Ele sorri e diz que o Lloyd lhe decifrou bem, já que não tem intenção de atender a um pedido tão ridículo, mas não vai lutar contra um civil sem as ordens da rainha. O Lloyd diz que recebeu o comando da cavalaria real, então isso não é um pedido, é uma ordem, já que ordená-lo a trabalhar com uma pá mancharia sua honra como cavaleiro. O prota prepara sua arma, a pá da punição, o comandante diz que vai manter a sua espada embainhada. Uma partida começa entre um cavaleiro e um civil, o Lloyd vai ganhar se o comandante desviar de um dos seus ataques e com uma cara do inferno o Lloyd joga uma Mana Blast que destrói uma parte da montanha, e foi assim que o Lloyd colocou 500 soldados reais para trabalhar. O prota está observando de longe e o Javier pergunta se isso vai ter algum efeito sobre eles. O prota diz que vai, pois foram os orcs que lhe ensinaram isso, eles estão falando desse monstro de areia feito para espantar a invasão de monstros. No dia seguinte, toda a propriedade estava afogada em terror e ao mesmo tempo todos compartilhavam o mesmo sentimento, que o Lloyd iria protegê-los. Então vemos os cavaleiros reais, o comandante está se preparando para enfrentar uma enorme horda de monstros e diz para si que o Lloyd estava certo sobre a segunda onda de monstros e que eles devem atingir uma velocidade parecida com a dos invasores e acabar com a sua vanguarda, cercando-os e atacando-os de fora para dentro. Provavelmente terão 10 ou 20 baixas no lado dos cavaleiros e um soldado diz que depois da batalha vai propor a sua amada em casamento quando voltar para casa. O comandante pensa que talvez esse soldado entregue a sua lança em vez de um anel de noivado para a futura viúva. Ele manda todos avançarem, mas o Bayern manda eles pararem e diz que está aqui para decifrar a mensagem do Lloyd, pois ele vai mandar uma mensagem a partir de uma montanha fazendo gestos com bandeiras. O Bayern diz que o prota mandou eles se moverem para o sudeste, mas o cavaleiro fala que o prota está praticamente lhes mandando abrir caminho para os bichos, porque no momento o comandante está aqui e o Lloyd lhes manda se mover para aqui, deixando o caminho aberto para os bichos passarem. E de novo com as bandeiras o prota diz que se o comandante continuar discutindo vai lhe dedurar para a rainha. Ele fica perplexo e se pergunta no que o Lloyd está pensando e os bichos chegam. Mas eles param quando vem um monstro de areia. Os soldados começam a fazer barulho com os cavalos e suas lanças, fazendo os bichos ficarem confusos e se moverem para o norte. Os soldados estão aqui, o monstro de areia está aqui e os bichos estão se movendo para essa direção. O comandante fica perplexo pelos bichos estarem se movendo para a direção onde eles cavaram a terra para fazer a representação do monstro de areia e os bichos caem bem no buraco. E para finalizar, o Hippo joga água neles e os bichos são levados pela corrente da água, fazendo Lloyd vencer sem levantar uma única espada. O prota diz ao comandante que tem muita carne aí embaixo e o comandante se lembra que toda vez que eles lutavam sempre perdiam pelo menos 5 homens. Eles entregam a lança do soldado falecido na sua família e colocam os capacetes nos seus túmulos e com o passar do tempo vários capacetes foram colocados. O comandante diz para si que a morte não deixa a honra para trás, ela apenas deixa dias infernais para quem ficou. Então vemos os soldados comemorando a vitória. O Lloyd diz ao Javier que essas ondas de monstros vão demorar para acabar, por isso vão montar um plano de larga escala que requer a menor quantidade de recursos para acabar com as invasões de monstros de uma só vez. O comandante diz que vai ajudar nesse plano, porque hoje presenciou o que é uma verdadeira vitória e entendeu o líder incompetente que tem ido e pede para ficar e aprender mais da sabedoria do prota. E todos se ajoelham,
mas o Lloyd diz que ia se lançar aos pés do comandante e lhe implorar para ficar de qualquer forma. Afinal, esse plano não tem como funcionar sem a ajuda deles. E vemos eles sentados à mesa com o barão. O Lloyd diz que vai acordar a besta lendária que fica no Lago Capua, mas o barão fica puto e diz que não, até a baronesa não concorda que o prota acorde a besta. O comandante diz que seu voto é sim e o Javier também apoia o Lloyd, e pelo processo da democracia o prota venceu. O barão se pergunta o que raios é democracia. Então imediatamente eles partem para o Lago Capua. O Javier pergunta se o Lloyd vai acordar a besta para controlá-lo. O prota diz que não é nenhum tipo de mágico e que pesquisou lendas ou histórias que falassem sobre a besta e seus hábitos e descobriu que a besta é muito grande, mas não tem nenhuma menção dela atacando humanos e foi ela que criou o Lago Capua cavando. Dizem que se sua casa for danificada, ela vai soltar um grito antes de começar os reparos e esse é o motivo do puro prota vai destruir uma parte do lago todo dia e toda noite, porque o grito da besta vai assustar os monstros orientais. Vemos o habitat da besta. O Lloyd usa sua habilidade para simular onde deve destruir para não causar uma inundação e ao mesmo tempo acordar a besta. Ele parece um doido mexendo os dedos no ar e o Javier diz ao comandante que ele pode parecer estranho, mas está bem da cabeça. Mas o comandante fica encantado com o que o prota está fazendo e diz que é uma demonstração mecânica para acompanhar a sua grande inteligência. Outro doido vemos no fundo do mar os olhos carmesins de um monstro. No dia seguinte o Lloyd está olhando, alguém é o Baer que está brincando com os bichinhos. Ele congela quando vê o prota. O Lloyd continua ali olhando, ele se levanta e diz que esses bichinhos foram separados das suas mães. Então pede permissão para cuidar deles. O Lloyd diz que esses bichinhos ficam ferozes à medida que crescem e pergunta se não será perigoso. O Baer diz que não, porque eles são adoráveis. O Lloyd diz que animais não são fáceis de criar e pergunta se não será desafiador. O Baer diz que não, porque eles são adoráveis. No fim das contas, o Lloyd deixou-o cuidar dos bichos porque eles talvez sejam um triunfo no futuro, pois alguns orcs voltaram para as suas vilas. Então, qualquer aliado é bem-vindo. Lloyd se encontra com o comandante, que diz que as preparações estão completas. Lloyd fala que hoje vão acordar uma besta anã e faz um discurso motivacional que alegra todo mundo e que até faz os soldados chorarem. Marcham todos até a besta, tomando muito cuidado. Eles estão modificando a terra para não causar enchentes. O Javier usa uma Mana Blast que causa uma explosão e faz a besta acordar. Vemos os olhos carmesins dela, mas para surpresa de todos, é um castor adorável e parece que é uma invocação, porque o Lloyd entende o que ele fala. O castor pergunta se eles acharam mesmo que ele ia consertar as coisas e voltar a dormir como se nada tivesse acontecido. O prota percebe que esse bicho tem inteligência e ao invés de consertar as coisas, o castor começa a destruir tudo. Lloyd e seus aliados metem o pé. O Javier sai da água e tenta lutar contra o castor. Joga uma Mana Blast, mas é ineficaz, então decide matar o bicho, e Lloyd manda parar, porque se esse bicho for uma invocação, vai ser possível controlá-lo. O Javier continua lutando com ele, fugindo dos seus ataques, usando a Mana Blast. Enquanto isso, Lloyd se aproxima pela água. O Javier joga uma Mana Blast e de novo é ineficaz. Já que esse ataque não está funcionando e ele não pode matar o bicho, ele grita para atrair a atenção do bicho, e o castor diz que é macho e que não é mãe dele. O Javier não entende o que fala, mas já que está chamando a atenção do bicho, ele continua gritando, e o castor tenta explicar que não é mãe dele. Lloyd aproveita para subir na cabeça do castor, bem no topo da cabeça dele. O castor até tenta pegá-lo, mas os seus braços são pequenos demais. Lloyd salta e joga uma semente de girassol na boca do castor, que faz as invocações encolherem e ele começou a ficar cada vez menor. Lloyd pega ele, mas ele se solta. E os outros bichinhos vão atrás dele, mas o castor é bom de briga e se livra do hamster e do hipopótamo facilmente, mas Lloyd cerca ele. Nesse momento, ele vê a cobra rosa, o castor que nasceu nessa terra por razões desconhecidas e passou 500 anos apenas respirando e dormindo pela primeira vez em sua vida viu a luz, ele testemunhou a verdadeira luz. Lloyd entendeu a situação e pergunta o que o castor achava da cobra rosa. Então ele pediu para que ambos parassem de correr e fossem conversar.
Ele faz uma pose e diz que está com tempo livre. De volta para a mansão do barão, o castor pergunta o que Lloyd quer, e ele diz que apenas quer que o castor grite uma vez pela manhã e uma vez pela noite. O castor diz que numa negociação, Lloyd tem que dizer o que a outra parte vai ganhar em troca, caso ajude, mas o prota diz que não tem nada para oferecer, mas se o castor ajudar, todos vão ficar muito felizes, incluindo a cobra rosa, e de novo o castor viu a luz. Como esperado, ele aceita com sua cara maléfica. Lloyd diz que está apenas usando o castor escravo do amor, porque a cobra rosa está nem aí para ele, apesar de ser do sexo oposto, e chama o castor de solteiro eterno, mas daí ele se toca que também é solteiro, ou seja, os dois são solteiros eternos. Alguém entra na sala e diz que uma tribo de orcs está sendo atacada por megalanias, e que os orcs estão sendo massacrados. Lloyd manda chamarem os soldados reais e se juntarem na entrada da vila, e dá uma semente de girassol para o castor, que fica maior. E todos ficam pasmos com isso. O castor vai para a tribo dos orcs com o prota e os soldados reais montados nele. Ele aterrissa entre os orcs e os bichos. Lloyd diz aos bichos que não há comida para eles, mesmo se forem para o oeste, porque eles é que são a comida. O castor joga eles para longe, fica menor, olha para trás, e de novo ele viu a luz. O comandante diz que parece que não são necessários dessa vez, mas Lloyd fala que há outras missões importantes para eles fazerem, e o líder dos orcs chega e diz ao prota que já não estão mais em um pacto de sangue, pois o Lloyd salvou eles 2 vezes. Então agora eles juram lealdade ao Baronato Fronteira, e o Lloyd diz que está grato por isso, e vão iniciar o projeto Ressuscitar a Tribo da Areia de Aço. Depois de um tempo, o país inimigo colocou fogo nos campos por alguma razão estratégica, o que fez um enxame de monstros se moverem para o país do Lloyd. Dentre os monstros, tinham aqueles que têm um pouco de inteligência, e esses monstros viram 3 megalanias, que são seus inimigos naturais, caindo do céu, e chegaram à conclusão que existe uma besta gigante no país do Lloyd, com olhos pretos como a noite, garras capazes de cortar tudo, e o demônio que controla a besta era o próprio inferno, mas nós sabemos que a besta é apenas um castor adorável, e o demônio é o prota. Vemos o país inimigo, Apa, e o rei desse país. Ele está ouvindo um mensageiro que diz que os monstros se moveram para o país inimigo, como planejado, mas o país do prota não teve muitos problemas para lidar com os monstros, pois foram tão eficientes em expulsar os monstros que os próprios monstros retornaram para o seu país e agora estão atacando as paredes do reino. O mensageiro diz que estão segurando os monstros, mas parece que eles têm medo de alguma coisa no país inimigo, e nós já sabemos que coisa é essa, certo? O rei manda colocarem todas as tropas na parede, e se pergunta se é o país inimigo que está fazendo os monstros voltarem, mas diz que não é possível, mas se for possível, eles devem ter um verdadeiro demônio no lado deles, e vemos o demônio, quero dizer, o Lloyd, que manda os agiotas assinarem um cheque que pague todas as suas dívidas, e é para eles assinarem e meterem o pé, e não é pouco dinheiro, viu? Veja, são 35.678.432.101 de ouro, é muita grana. Enquanto os agiotas saem, o barão entra e pergunta se o Lloyd conseguiu mesmo pagar toda a dívida, e com um sorriso no rosto, o prota mostra o recibo do pagamento, e o barão lhe dá um abraço, chorando, agradece, e diz que não está qualificado para ser pai, e o Lloyd lhe diz que se ele ama o seu filho, então ele não precisa de nenhuma outra qualificação. Mais tarde, o Lloyd está andando e esbarra com Javier, que diz que a tribo de Areia de Aço terminou de se realocar para dentro da Montanha Oriental, e a cavalaria real está lhes ajudando, mas o prota apenas diz para eles fazerem uma pausa e bom trabalho, enquanto caminha. O prota diz para si que pagou todas as dívidas e não há nada mais para se preocupar. Mas é estranho, pois ele pensou que estaria super feliz quando pagasse a dívida, mas por algum motivo se sente calmo demais. Mais tarde, vemos ele na sua cama e se lembra quando o barão chorou, isso lhe trouxe uma memória da sua vida passada, a do seu pai, que também estava chorando enquanto se desculpava. Lloyd não consegue conter o choro e se derrama em lágrimas, mas ele coloca a almofada no rosto e grita para ninguém ouvir, mas o Javier está bem atrás da porta dele ouvindo tudo enquanto Lloyd chora com todas as forças. Alguns dias depois, todos os habitantes estão gritando o nome do Lloyd, mas ele não parece estar gostando e manda eles pararem, porque é muito barulhento.
O Javier diz que o Lloyd devia receber as saudações, porque nenhuma dessas pessoas estaria sorrindo se não fosse o Prota, e o Bayer chega ofegante e diz que um grande número de pessoas está vindo em direção à propriedade do Lloyd, e eles parecem ser todos refugiados. Um dos refugiados pergunta se o Lloyd é o Lorde desse estado, e ele diz que é o filho do Lorde, e pergunta quem são eles. O refugiado diz que vieram do Baronato Sortino, que foi invadido por monstros, e o Javier diz que o ataque de monstro atingiu uma área maior do que eles pensaram, e o Prota percebe que todas as áreas que fazem fronteira com o país inimigo foram atacadas pelos monstros, e as únicas áreas que não foram muito atingidas foram a do Lloyd e a do Visconde Lacona. O Prota se pergunta onde os refugiados irão, porque eles têm apenas 3 opções: no sul, que é outro país, é muito distante, na cidade do comércio, que também é muito distante. Então a única opção da maioria dos refugiados é na propriedade fronteira ou do Visconde Lacona. O Lloyd se pergunta quantos deles virão, e os refugiados se ajoelham pedindo um pedaço de pão para as crianças. O Javier pergunta se o estado fronteira vai aguentar tantos refugiados, e o Prota dá um sorriso macabro e diz que isso é excitante. O Javier não entende e pergunta o que há de excitante em um monte de refugiados. Lloyd diz que esses refugiados serão parte da propriedade dele, o que significa que ele vai coletar mais e mais impostos todo mês. O Javier fica indignado com a análise do Prota, mas Lloyd ignora ele e manda o Bayer preparar comida e tenda para os refugiados, e diz que vai reportar tudo isso para o Barão. O Bayer diz para o Javier não ficar chateado com o Prota, pois apesar dele saber ler bem as pessoas, ele mal sabe ler o seu próprio coração, porque basicamente o Lloyd está dando casa e comida em troca de impostos. É uma troca bem aceitável, porque será com os impostos que o Lloyd vai conseguir acolher mais pessoas? Ou seja, ele está tentando ajudar as pessoas, mas o Javier ainda não entendeu isso na mansão do Barão. Ele diz ao Lloyd que não tem fundos suficientes para ajudar os refugiados, mas não podem simplesmente mandá-los embora. Mas se eles ficarem, a comida vai acabar em apenas alguns dias. O Lloyd pergunta o que ele quer dizer com a comida acabar, pois eles têm muita comida de sobra, e vemos os gafanhotos que invadiram a propriedade antes. Lloyd diz que armazenou todos eles, mas o Barão fica meio relutante em dar gafanhotos para as pessoas. O Barão até que não está errado, porque até que eles vão comer gafanhotos e não vão passar fome, mas vai ser assim: gafanhoto no café da manhã, gafanhoto no almoço e gafanhoto no jantar. Será uma dieta difícil, mas terão que suportar. A baronesa é a primeira a entrar na dieta e diz que o sabor é como camarão, e os orcs não tiveram problema ao comer os gafanhotos. Então, ela tem certeza que não fará mal a ninguém, mas tem um cheiro ruim. Por isso, ela pergunta ao Lloyd se pode cozinhar os bichos, e vemos as tendas sendo montadas. O comandante diz que o primeiro set de tendas está completo, e mais 100 refugiados estão vindo do norte, o que assusta Lloyd, por ser mais cedo do que ele esperava. Mas não tem problema, porque os bichinhos também vão ajudar, e a baronesa vai cozinhar os gafanhotos com a ajuda das suas servas. Uma delas diz que o cheiro dos bichos está muito forte, e a baronesa fala que não há o que temer, porque ela tem um lendário e antigo livro de receitas Como eu me tornei o chefe de cozinha do Rei Dragão, o que deixa todas elas admiradas. E a propósito, foi o Lloyd que conseguiu esse livro depois de derrotar o feiticeiro sombrio. Voltamos para o Prota, que estava observando as tendas sendo montadas. Ele diz que não tem espaço suficiente, e mesmo que ampliarem os aposentos até a montanha do norte, não será o bastante. E se pergunta o que deve fazer agora, quando ouve uma criança chorando e dizendo para sua mãe que quer voltar para casa. Essa cena faz o Lloyd lembrar da sua casa na vida passada, e lembra também dos sorrisos dos seus pais. Ele morava em pequenos apartamentos, para ele foi lá que teve os melhores momentos da sua vida, junto do seu pai e sua mãe. E vendo essa cena de mãe e filho chorando, o Lloyd diz para o garoto não se preocupar, porque eles terão uma casa de novo em breve, porque eu estou aqui. E o Javier está bem atrás do Prota, e dá uma suspirada de alívio. Acho que ele percebeu que o Lloyd quer realmente ajudar as pessoas, e não só ganhar com os impostos. Se bem que os impostos são indispensáveis, né? O Lloyd se vira e diz ao Javier que estão prestes a fazer o maior projeto até agora, e o cavaleiro pergunta logo se tem como acomodar todos os refugiados.
Lloyd diz que terá espaço mais do que o suficiente, porque eles vão construir apartamentos, um tipo de prédio visto na Coreia do Sul e no mundo, e baseado nas circunstâncias atuais do estado fronteira, esse tipo de construção será o mais efetivo, porque eles serão capazes de ganhar muito mais espaço de convivência em troca de uma pequena porção de terra. E vemos o Prota numa montanha olhando para a área que vai construir os apartamentos. Ele usa sua habilidade para fazer simulações, e pensa consigo mesmo que terá uma grande concentração populacional, aumento de poder de compra, formação de um distrito de trabalho. Resumindo, aumento na receita fiscal. Ele diz que será o seu último trabalho, porque depois disso ele vai parar de trabalhar e aproveitar a vida, enquanto nada no dinheiro dos impostos que vai receber todo santo mês. Então vemos o Lloyd explicando o plano de construção dos apartamentos, que por sinal ele deu o nome de Apartamento Colmeia. O Javier fala que se opõe a esse nome, porque parece ter muitos motivos ocultos, mas Lloyd lhe corta e diz para ele falar apenas coisas necessárias. E ele fica puto. O Prota mostra um Tulu. Essa imagem que estão vendo é um design de construção encontrado em Fujian, um local no leste. Pois cada apartamento tem um quarto simples e uma sala. No meu terá uma praça com instalações compartilhadas, como poços, cantinas e banheiros. Mas Lloyd irá construir em forma de quadrados, porque construir um quadrado é muito mais rápido que construir um círculo. Sem falar que eles podem erguer um portão de aço para bloquear o caminho até a praça, transformando esse lugar em uma fortaleza impenetrável. Todos ficam admirados, o comandante até bate palmas, e está na hora do Prota responder às dúvidas. O Javier pergunta se o dinheiro para prover materiais será suficiente, e o Prota lhe corta de novo e diz que então ele está sugerindo que o Lloyd ignore as pessoas. E o Barão diz que também tem a mesma dúvida, porque está preocupado com a questão do dinheiro. O Prota faz uma reverência e diz que está impressionado pela questão afiada do Barão, e Javier fica puto, sem entender nada. O Lloyd diz que o sistema de aquecimento e a produção contínua de alimento é o que faz eles terem fundos suficientes para avançar com o projeto de construção de apartamentos. Mais tarde, Lloyd e Javier estão andando a cavalo, e o Prota pergunta se o Javier está puto, e fica zoando ele. E para mim parece que o Javier está se segurando para dar um soco no Lloyd. O Prota lhe olha e diz que honestamente está com medo, se pergunta se realmente pode fazer um projeto desses, se vai dar certo, ou se poderá acomodar todos os refugiados, pois será o responsável, já que foi ele que começou, e o responsável não pode vacilar, e nem mostrar sinais de fraqueza, porque precisa ter a confiança total de todos. Mas a única pessoa que o Prota não precisa se fingir de forte é o Javier, e olha o brilho nos olhos dele. Ele pergunta se isso não quer dizer que ele é apenas uma lixeira de emoções para o Prota, que dá um sorriso macabro, e o Javier soca ele, mas apenas em seus pensamentos. Voltei a trazer novos episódios de outros manuais, irei trazer Overgeared em conjunto. Amanhã lançarei um episódio de 2 horas, junto com 1 hora de Loidão da Massa. Pessoal, quem quiser doar para o canal, qualquer Pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso, tem o Valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.